Pessoal, sou o professor Fred Sauer e eu gravei esse vídeo para tentar orientar os estudos de vocês em forma de revisão para a nossa AV1 de Segurança da Informação. Bom, foi importante porque o nosso estilo, né, tem sido bastante corrido, com muitas informações, muitos testes, muitos exemplos, principalmente exemplos práticos, né? Mas agora está na hora da gente colocar em prática o que a gente aprendeu, né, materializando tudo que a gente aprendeu e tentando buscar um bom resultado nessa prova. É tudo que eu desejo para vocês. Então vamos tentar aqui abordar os tópicos, que são os tópicos previstos no nosso plano de estudos, né? Nós começamos então pelos princípios da segurança da informação, que são a confidencialidade, a integridade, disponibilidade, autenticidade, não repúdio, confiabilidade e legalidade. Alguns deles são considerados atributos principais, como a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade, e outros são considerados atributos auxiliares, né? Como, por exemplo, a autenticidade, que é absolutamente fundamental para tanto a confidencialidade quanto a integridade e a disponibilidade, né? Eles são realmente atributos complementares. Então nós vamos discutir cada um deles aí para vocês poderem interpretar as situações e classificarem, né, os incidentes da maneira correta. Também vamos apresentar, foi até o assunto na nossa última aula, né, os componentes da segurança da informação, né, a segurança de rede, segurança física, né, a segurança lógica, né, que envolve os softwares, a proteção das informações, propriamente dito, e o risco, né? Vamos falar sobre isso. Bom, depois nós vamos falar sobre as ameaças à segurança da informação. Apresentamos dezenas de ameaças, né? E cada uma delas tem uma característica peculiar que naturalmente vai ser cobrada de vocês em prova. Então vocês têm que tentar identificar exatamente quais são as características peculiares de cada ameaça para saberem identificar no contexto de uma questão prática, né, qual é a ameaça que está sendo representada, né? Vamos então, depois, na verdade esse foi o assunto da nossa última aula, né? Diferenciar os controles de segurança físicos e lógicos. Eu repeti aqui nessa revisão aquele slide, né? Aquela classificação que nós fizemos em sala de aula, que ajuda a definir qualquer situação que apareça para que vocês não tenham surpresas desagradáveis, né? E o último assunto, que é criptografia, né? É claro que, como nós não entramos ainda a fundo em criptografia, teremos basicamente apenas uma aula para poder falar tudo que é introdutório desse assunto. Então, nessa revisão eu vou aproveitar para ser um pouco mais extenso, né? Explicar mais detalhadamente, principalmente na linha do que a gente vai cobrar na prova, que é uma comparação entre os dois modelos, ok? Bom, no mesmo contexto da criptografia, nós temos as cifras de bloco e fluxo, que são recursos exclusivos da criptografia simétrica. Mas é importante vocês saberem as características de cada um deles e principalmente como diferenciar cifras de bloco e de fluxo. Eu vou apresentar isso para vocês também. Então, nosso primeiro tópico, ele diz respeito aos componentes da segurança da informação. Então, o que são os componentes da segurança da informação? Muitas pessoas têm uma equivocada visão de que a segurança da informação é um recurso eminentemente tecnológico, né? Na verdade, a parte tecnológica da segurança da informação é o que nós chamamos de segurança de redes, né? Hoje em dia, basicamente, não se usa mais aplicação standalone, né? Fora do contexto de uma rede, acessando um banco de dados remoto, uma informação que esteja em nuvem. Então, a parte tecnológica da segurança, que a gente normalmente confunde com a segurança da informação, é apenas a segurança em redes, né? A segurança em redes representa apenas uma fatia, né, uma parte naturalmente representativa, mas não é o todo da segurança da informação. Além disso, nós temos a segurança física, né, que é a parte patrimonial, a parte que envolve os ativos, a parte que envolve toda a infraestrutura que suporta a proteção da informação. E a segurança e recursos humanos, que apesar de, nesse gráfico, curiosamente, estar sendo apresentado em tamanho menor do que as outras duas, apesar da menor preocupação, é a mais sensível de todas. Porque não adianta a gente ter o melhor firewall do mundo, no caso, na segurança de redes, se a pessoa que opera ele não sabe configurar as regras de firewall, né, as ACLs. Não adianta ter todo o investimento e
uma quantidade enorme de profissionais na parte de segurança física e defesa patrimonial, se as pessoas não estão treinadas e não sabem como se comportar, por exemplo, na presença de um atentado terrorista, ou na presença de uma situação qualquer onde alguém penetre, né, no ambiente de rede sem estar autorizado, né, como lidar com isso. Enfim, então a segurança da informação é o conjunto, né, desses elementos todos, né, através de uma visão ampla, como o próprio texto está dizendo, buscando naturalmente a sua justificativa no contexto do negócio da corporação. Tá? Ou seja, a importância da informação para o negócio, qual é o peso, né, que a marca, que a imagem que a empresa tem no mercado faz com que os seus consumidores, os seus stakeholders o escolham. Ok? Bom, as propriedades da segurança da informação, eu vou descrevê-las agora uma a uma, né? Elas são características absolutamente distintas. Depois que você pega o jeito, não tem como confundir uma com a outra. Mas, naturalmente, para quem está iniciando, né, nessa área de segurança, é claro que é natural fazer algum tipo de confusão. Então, vamos tentar descrever detalhadamente as características de cada uma delas, né? A primeira delas é a confidencialidade. Confidencialidade é uma propriedade que está ligada à necessidade de conhecer. Ou seja, as pessoas que não têm necessidade de conhecer uma informação corporativa devem ser proibidas de acessá-la, porque isso pode ser uma oportunidade que eventualmente compromete a segurança da informação. Certo? Então, a descrição de um incidente de confidencialidade, um comprometimento de confidencialidade, seria exatamente o acesso não autorizado a uma determinada informação. Ou seja, primeiro eu tenho que descrever quem são as pessoas que estão autorizadas a acessar a informação, para depois classificar aquele incidente como de confidencialidade. Um exemplo típico é quando alguém descobre a sua senha, ou porque ela está anotada em algum papel, escondido na sua carteira, ou porque você digita e a pessoa é bisbilhoteira e vê você digitando no teclado, enfim. Então, o acesso a essa informação, o conhecimento não autorizado dessa informação é o que nós chamamos de confidencialidade, né, de comprometimento da confidencialidade. Então, falando agora de forma invertida, né, a garantia de confidencialidade, o investimento em confidencialidade, ele busca o quê? Garantir que uma informação só vai ser acessada por um agente autorizado. Eu estou falando agente aqui por quê? Porque a informação ela pode ser acessada por uma pessoa, mas também por um software, por uma aplicação, que vai copiar uma determinada informação, às vezes até automaticamente. Então, esse elemento que está tendo acesso não autorizado à informação, a gente está chamando aqui genericamente de agente, pode ser uma pessoa ou pode ser um programa, por exemplo, uma aplicação. Ok? Então, conforme eu tinha dito no início do discurso, a garantia de confidencialidade ela é buscada, né? Ela é procurada através da definição de quem tem e quem não tem necessidade de conhecer uma determinada informação. Ok? Bom, integridade. Integridade é o segundo dos elementos essenciais da segurança da informação, da chamada tríade da segurança da informação. Confidencialidade, integridade e disponibilidade, CID. Né? Então, a integridade, por sua vez, seria uma garantia de que uma determinada informação ela não foi corrompida ou alterada por um agente não autorizado. Então, o que ela faz? Ela vai além da confidencialidade, né, propondo que a informação, além de ser acessada, ela também pode estar sendo corrompida ou pode estar sendo alterada por alguém que não tem autorização para fazer isso. Ok? Então, esse ato de alterar ou corromper uma determinada informação é efetivamente um incidente de integridade. Observe que o atacante ele pode destruir a informação sem lê-la, né? Quer dizer, sem comprometer a confidencialidade. A confidencialidade é o entendimento, é o acesso à informação, ou seja, a capacidade de compreender, de capturar, de reproduzir a informação é um incidente de confidencialidade. E a destruição ou alteração, incidente de integridade. Tá? Então, a busca da integridade, né, o investimento da integridade seria uma garantia de que uma informação não está sendo alterada ou corrompida por um agente não autorizado. Okay? A terceira das propriedades fundamentais é a disponibilidade. E a disponibilidade, por sua vez, é uma garantia que uma informação íntegra, autêntica, cujos direitos e as necessidades de confidencialidade estão sendo efetivamente garantidas, né, enfim, atribuídas corretamente, não está disponível naquele momento. Ou seja, a disponibilidade ela é uma característica temporal. Né? Quer dizer, por quê? Porque a informação precisa existir, ela precisa estar autêntica, precisa não estar corrompida,
tá certo? Mas o usuário, o cliente, não conseguir acessá-la para que o incidente seja de disponibilidade. Então, a informação foi destruída, por isso não está disponível. Então, o incidente é de disponibilidade. Não, é de integridade. A informação não foi destruída. Como nós classificamos anteriormente, a destruição ou alteração da informação é incidente de integridade. Né? E no caso de disponibilidade, a informação tem que existir, ser autêntica e estar efetivamente com os direitos de acesso corretos, de acordo com o que foi determinado. Ok? Então, a disponibilidade é uma garantia de que uma informação autêntica e íntegra será acessada por um agente autorizado dentro de uma tolerância temporal necessária para o negócio. Tá? Então imagina que seu cliente chega para comprar um produto, você consulta um computador e diz, o sistema está lento, eu não estou conseguindo aqui fazer a transação e tal. Ele se levanta, sai da sua loja, vai na loja do lado e compra. Né? Então o seu negócio foi prejudicado por uma indisponibilidade de informação. Ok? Bom, agora vamos falar das propriedades adicionais, aquelas que são acrescentadas às propriedades fundamentais, dando mais consistência, né, ao tratamento da informação. A primeira e mais importante delas é a autenticidade, porque, por exemplo, eu para saber se um agente é autorizado, está autorizado, eu preciso verificar suas credenciais. E essa verificação de credenciais é um procedimento de verificação de autenticidade, porque normalmente uma verificação de credenciais é feita de que maneira? O usuário ele se identifica, eu sou o usuário fulano, e aí o sistema faz um desafio. Ok, se você é fulano, então me diga qual é a senha de fulano. E se ele consegue digitar a senha corretamente, o acesso é garantido automaticamente. Então, a autenticidade é uma propriedade que busca garantir que uma informação provém da fonte identificada, seja ela uma pessoa ou seja ela um programa, um processo, um ativo qualquer, ok? Mas a fonte identificada é correta, é autêntica, e isso seria a autenticidade da informação, ok? A autenticidade é um requisito para confidencialidade, integridade e disponibilidade, como eu falei. Né? Porque como é que eu vou saber se um agente pode destruir informação? Se um agente pode alterar a informação? Eu tenho que verificar a autenticidade das suas credenciais. Ok? Bom, não repúdio. Não repúdio é um atributo mais recente, né? A discussão sobre ele ela é relativamente recente, principalmente no bojo das fraudes com cartão de crédito. Né? Então, o que acontece? A intenção é criar um mecanismo mais robusto, um mecanismo onde credenciais possam ser digitadas de forma a autorizar uma determinada transação, de forma que aquele cliente legítimo, o cliente que fez a compra, não um clonador, não um fraudador, né, possa negá-la depois. Então imagina que você tem um cartão de crédito, um belo dia sai, vai para um bar e bebe um pouco demais e começa a gastar além da conta. No dia seguinte você se arrepende, entra em contato com a operadora do cartão de crédito e nega a autoria daquele consumo. Diz que alguém clonou seu cartão, ou alguém usou seu cartão, sabia da senha, enfim. Então, as operadoras de cartão de crédito, elas estão obstinadamente discutindo soluções que permitam o não repúdio de transações legitimamente realizadas. Então, o não repúdio é exatamente isso, a garantia de que uma transação legitimamente realizada não pode ser negada posteriormente. Isso está sendo bastante discutido também na área de perícia legal, perícia forense, por exemplo, na questão do e-mail. O cara, por exemplo, faz assédio moral, assédio sexual dentro da empresa através de e-mails. A menina pega os e-mails todos, dá print e tudo mais e entra com um processo legal. O elemento mais adiante diz, não, mas não fui eu que mandei esse e-mail. Qualquer um pode ter editado esse e-mail com editor de texto e ter produzido esse print. Né? Então existem técnicas periciais, através de logs e verificação do IP de origem e tudo mais, que permitem, talvez não provar o não repúdio, mas pelo menos garantir um conjunto de evidências que possa dar amparo legal para um juiz dizer que aquele e-mail é legítimo ou não. Ok? Então, o não repúdio está dentro desse contexto. E é importante, isso aqui um detalhe, uma questão que costuma cair bastante em concursos, né? A técnica atual, a solução atual desenhada para não repúdio é justamente a combinação de uma ferramenta de integridade com uma ferramenta de autenticidade. Isso no mesmo procedimento, no mesmo processo. Né? Então, a garantia do não repúdio é obtida através da integridade e de autenticidade. Então, você faz um cruzamento. A informação não foi alterada por ninguém, né? E foi efetivamente produzida pelo dono do cartão de crédito, por exemplo. Tá certo? Bom, também no mundo dos concursos existe um sinônimo, né? Uma tradução que foi feita, né, do termo inglês original, chamando não repúdio de irretratabilidade. Então é possível que em algumas questões vocês encontrem alternativamente a palavra
e retratabilidade com o significado de não repúdio, ok? Bom, propriedades adicionais, ainda temos aqui a confiabilidade, que muita gente confunde com confidencialidade, tá? Não tem uma coisa não tem nada a ver com a outra. Já definimos aqui o significado de confidencialidade, então agora vamos ver o que é confiabilidade. É muito simples. Imagina que você projeta um sistema, você desenha um sistema com base em requisitos do seu usuário, você, através do movimento criativo, você desenvolve algoritmos para a solução desses problemas, implementa os sistemas usando um IDE, uma linguagem de programação, tá certo? E coloca ele para rodar. E, eventualmente, o sistema ele acaba não fazendo aquilo que tinha sido planejado para fazer. Isso normalmente acontece por bug, né? Erros na hora de programação, porque a programação é um processo que demanda muito investimento mental e principalmente muita atenção, né? Porque se o programador der uma bobeada, pensar que colocou um comando e não comandou, não colocou aquilo, se não houver erro de sintaxe, né? O que vai acontecer? O programa vai compilar e eventualmente não vai fazer aquilo que tem que fazer. Imagina que você está fazendo lá uma aplicação de correção de valores, né, de juros, por exemplo, numa determinada tarifa, mas no final você calcula o valor dos juros, mas esquece de somar o valor dos juros no principal. O que vai acontecer? O banco, a financeira, vai levar prejuízo. Tá? Então, o aspecto da confiabilidade ele é bem importante também nos dias de hoje, como propriedade adicional, porque ele prevê que você possa garantir que um sistema ou processo ele opera, ele funciona rigorosamente de acordo com o projeto que foi desenvolvido para ele. Tá certo? Essa é a confiabilidade. Temos ainda a legalidade, também é um assunto bastante discutido nos dias de hoje. Né? Temos hoje uma insegurança legal muito grande no campo da informática, da tecnologia, porque não se tem um entendimento firmado do que é privacidade, qual o direito à privacidade, enfim. Então, provas acabam sendo descartadas num processo legal porque a obtenção das informações foram feitas de forma equivocada. Então, na realidade, o que nós fazemos é interiorizar a questão da segurança, né, da legalidade, perdão, e criar normas internas que não contrariem a Constituição Federal, não contrariem os direitos humanos, não sejam naturalmente racistas, preconceituosas, sexistas ou qualquer coisa parecida. Então, dentro desse contexto, você pode criar as normas que você quiser. Você pode, por exemplo, dizer que é proibido o uso do Facebook dentro do ambiente de trabalho. Em alguns lugares vão achar isso um absurdo. Em várias empresas, inclusive multinacionais, isso já é uma realidade. Não só o Facebook, mas também o Gmail, o Google e todas as demais ferramentas. Afinal de contas, o teu contratador está te pagando para você ficar aquelas 8 horas de expediente dedicando o seu tempo integralmente à empresa e não para ver redes sociais ou qualquer outra coisa parecida. Tá certo? Então a legalidade é um assunto bem importante, né, que a gente costuma discutir muito em consultorias de gestão estratégica da segurança da informação. Tá? Então tá lá, a legalidade seria a garantia de que o ciclo de vida da informação respeite os preceitos legais, ou seja, a manipulação da informação, o transporte da informação, o armazenamento da informação, tá certo? E no final do ciclo de vida, o descarte da informação. Ok? Bom, então vamos agora começar a discutir uma parte um pouco mais técnica, né, do nosso assunto, que são ameaças, vulnerabilidades e ataques. Então, o que acontece? Vamos pensar assim. O que motiva, o que faz um hacker invadir uma empresa? É claro que uma empresa ela tem uma série de ativos de valor, ela tem informações que são informações sigilosas, informações que são estratégicas, eventualmente o segredo do sucesso de uma determinada empresa, né, de um planejamento que está dando muito certo e tudo mais. Então isso nós chamamos de alvo. Né, que é um ativo de valor, pode ser um ativo tangível ou intangível, que a empresa possui e que naturalmente pode despertar o interesse, né, a cobiça de terceiros. Certo? Esses ativos, eles naturalmente estão cercados de vulnerabilidades. Então imagina, por exemplo, que você tem lá um software fantástico, fabuloso lá de Enterprise Resource Planning, né, padrão SAP ou TOTUS, alguma coisa assim. Tá ok? Mas ele, naturalmente, como ferramenta de software, ele deve ter uma série de problemas, de oportunidades que hackers, né, que tenham competência, que tenham capacidade de programação, possam explorar e ganhar o acesso ao teu ambiente operacional sem precisar de credenciais específicas.
tá certo? Ativos físicos, por exemplo, como dinheiro, como joias, etc., também têm vulnerabilidades físicas, né? Eventualmente não estão guardados em cofres adequados ou não têm dispositivos de alarme que possam evidenciar enfim, um procedimento violento de obtenção desses ativos, tá certo isso? As pessoas, né, que são ativos humanos, também possuem vulnerabilidades, tá certo? Elas são boquirrotas, elas são fofoqueiras, gostam de fake news, né? Aumentam as coisas, falam demais, né? E às vezes falam sobre a empresa e comentam coisas que a empresa faz que talvez possam prejudicar a imagem da empresa ou até provocar uma fiscalização, provocar uma punição governamental, tá certo? Então os nossos ativos, eles são cercados de vulnerabilidades, como a figura está mostrando. Tá certo? Aí o que acontece? As ameaças, naturalmente, se interessam por esses ativos. E aí qual é o processo? Procurar as vulnerabilidades, testar vulnerabilidades desses ativos de natureza física, tecnológica e humana, tá certo? Que possibilitem a ameaça ter acesso ao alvo. O que a gente chama de acessar o alvo? Significa transpassar as proteções, os controles, né, as barreiras que a empresa coloca para proteger esse alvo, tá? Naturalmente provocando o que nós chamamos de incidente de segurança, ou seja, uma situação impactante para o negócio, um comprometimento. No contexto da ocorrência desse incidente, entra a discussão do risco, né? Porque o que é o risco? O risco é exatamente a percepção de um impacto ao negócio, um comprometimento financeiro, um comprometimento de imagem que pode provocar perda de mercado, ou uma punição governamental, uma multa, alguma coisa assim, enfim. Então essas situações, elas precisam ser mapeadas, elas precisam ser documentadas e resolvidas dentro do contexto da gestão de risco em segurança da informação da empresa, ok? Bom, então vamos agora discutir as ameaças, né? E as ameaças, naturalmente, elas começam com os malware, né? O que seria um malware? Malware seriam códigos maliciosos. Não necessariamente um vírus, algo que explora, um vírus que eu quero dizer, um dispositivo tecnológico, né? Que explora alguma vulnerabilidade tecnológica muito complexa, né? Dentro do contexto lá de posições de memória não protegidas e tudo mais. Às vezes o malware é uma pura e simples pergunta, né? Qual é a sua senha? Digite a sua senha para ganhar um vale de R$1.000 para comprar Big Mac. Tá certo isso? Então as pessoas elas sofrem também com malwares, né, que não são necessariamente programas complexos e tudo mais. Então a definição de malware ela é muito boa, muito objetiva. Observem, programas criados com objetivos prejudiciais, comprometendo assim a segurança dos sistemas de informação. E o que é um programa? O programa é a implementação de um algoritmo. O que é um algoritmo? É um conjunto de passos ordenados e finitos, tá certo? Com o objetivo de resolver algum problema. Tá certo isso? Então o malware, né, ele nada mais é do que algo que é desenvolvido, algo que é planejado e é materializado de alguma forma com o objetivo de prejudicar alguém, certo? Então dentro desse contexto nós temos aí algumas classificações. É claro que existem muitas outras, tá? Muitos outros nomes, mas eu aqui vou me prender apenas àquilo que normalmente cai em concursos, aquilo que é citado em livros, né, que é mais exaustivamente apresentado em cursos de segurança da informação e costumam ser os elementos, né, que elencam lá a definição da estratégia de proteção contra o risco. Tá? Bom, então o primeiro deles seria o vírus. Então o que é o vírus? O vírus é um código malicioso que é enviado normalmente, né, como anexo de um e-mail, mas ele também pode vir aderido, apensado a um programa executável, tá certo? O vírus, ele necessariamente precisa ser executado para que ele contamine o computador da vítima, né? Se você, por exemplo, tiver um vírus numa pendrive, espetar essa pendrive 1000 vezes no seu computador, mas você não tiver um autoexec, um autorun.inf da vida que chame esse código malicioso, você não vai contaminar o seu computador. Então essa é a grande característica do vírus que diferencia ele dos seus colegas aí que eu vou explicar já, né? Então o vírus é um programa malicioso que contamina a máquina, contamina a vítima assim que é executado e mais,
toda vez que ele é executado, criando a sua ação maliciosa, cumprindo a sua ação maliciosa, além disso, ele se propaga, ele cria cópias de si próprio e contamina outros arquivos executáveis, para garantir, naturalmente, uma propagação, uma proliferação do código malicioso, que é o vírus. Tá certo? Bom, então vamos agora guardando a definição do vírus, né? Então, lembrando, ele precisa ser executado por alguém, e toda vez que ele é executado, ele se propaga, ele se copia, né? Copia a si próprio e se adere a outros programas executáveis. Tá certo? Bom, qualquer livro de segurança da informação diz que Trojan é um tipo de vírus. Bom, e por que ele é um tipo de vírus? Muito simples. Porque ele, toda vez que é executado, o programa que contém o Trojan embutido nele, né, aderido a ele, apensado a ele também executa o código malicioso. Mas qual é a diferença dele para o vírus? Exatamente que ele não se propaga toda vez que ele é executado. Então, o que vai acontecer? Normalmente, os trojans, eles são criados, por exemplo, para instalar outros programas, como, por exemplo, um keylogger. Eu quero espionar uma pessoa, então eu posso mandar um e-mail para ela com um trojan, né, uma figura, um arquivo executável qualquer que eu coloque lá, que o cara clica em cima e ele vai executar o meu código malicioso, que é basicamente fazer o quê? Pegar um código de keylogger e instalar na máquina da minha vítima. E ponto. Ele não vai se propagar, ele não vai criar cópias de si mesmo, não vai se enviar através da rede, nem nada, enfim. Ele vai apenas cumprir a função para o qual ele foi desenhado. Ok, pessoal? Então, esse é o Trojan Horse, né? Cavalo de Troia. Bom, o scareware é um código malicioso que pode ter o formato de um vírus, pode ter um formato de trojan, não importa, ainda pode ter também outros formatos, mas principalmente ele explora o medo, ou seja, ele te ameaça, ele diz, por exemplo, que a sua máquina está contaminada com vírus perigosíssimo e tudo mais, que se você não clicar, não instalar um programa, não baixar um arquivo e não instalar esse programa no seu computador, o seu computador vai ser autodestruído em 15 minutos. Então, é uma situação de medo, né? O scareware é com medo, né? Muita gente faz isso com Receita Federal, CPF, Serasa, né? Dizendo que você vai ser multado, vai ter que pagar uma multa se você não preencher um formulário, alguma coisa. Enfim, então tem pitadas de scareware, tá? O sniffer, o que é o sniffer? O sniffer é um software passivo, isso é importante, ele é passivo, ou seja, ele fica apenas escutando o que passa na interface da onde ele está instalado, certo? Então o sniffer não é ativo, o sniffer não manda nenhuma mensagem para nenhuma máquina, então ele só pode ser descoberto com muita pesquisa, com muita experiência, porque a utilização do sniffer da rede compromete a qualidade do tráfego, né, faz com que o tráfego fique mais lento na medida em que a interface de redes vai receber e processar todos os pacotes que estão passando por aquele backbone de rede, tá certo? Então, esse é o papel do sniffer, capturar tráfego para que a ameaça possa interpretar e, eventualmente, no fluxo do tráfego, obter senhas, obter endereços IPs importantes e coisa parecida, certo? Bom, o spyware é um tipo de sniffer, só que ele tem uma missão específica. Então, ele vai espionar especificamente algumas informações, como, por exemplo, o caso do keylogger, né, que não está nem aí, que é um tipo de spyware que serve para capturar apenas senhas. Né? O spyware, por exemplo, ele pode ter uma amplitude um pouco maior, captura também números de cartão de crédito, contas correntes de banco, né? Enfim, outras informações que possam ser utilizadas pela ameaça. O adware, apesar do nome parecido, não tem nada a ver com spyware. A ideia do adware é fazer propaganda, colocar propagandas no seu ambiente de navegação. Então é muito comum você, às vezes, sem querer, vai instalar lá um crack de jogo, um bot, alguma coisa, e no processo de instalação ele pergunta para você, posso colocar de graça para você a barra de ferramentas do Yahoo, ou do Baidu, ou de qualquer outro lugar, e pronto, é uma praga que para você tirar um inferno toda vez que você vai navegar numa página, ele abre uma página pornográfica, abre uma página de propaganda de remédio para crescer cabelo, para, enfim, coisas desse nível, tá certo? Então o adware, ele não tem uma função maliciosa em termos de destruição de dados, cobrança de resgates ou coisas parecidas, mas tem de annoyance, né, de provocar a perturbação da ameaça. Bom, o port scanner, muita gente confunde o scanner com o sniffer. O scanner não tem nada a ver com o sniffer, porque apesar do scanner servir para ouvir
né, quem está numa rede, o scanner, diferentemente do sniffer, é ativo. Ou seja, o scanner ele envia mensagens, né, para os alvos da rede como forma de obter respostas que vão permitir para ele identificar qual é o sistema operacional, qual é a versão da aplicação que está em execução, se uma determinada proteção está implementada ou não, tá certo? Então, o scanner é um tipo de sniffer, no entanto, ele é muito mais agressivo, muito mais, digamos, penetrante, digamos, no ambiente da vítima, né? Porque, como eu falei, ele envia mensagens, ele consegue informações muito mais detalhadas acerca do ambiente que está sendo atacado, ok? Bom, o exploit, o que é o exploit? Como o próprio nome já diz, é um código que explora uma vulnerabilidade específica. Né? A grande maioria dos hackers que tem por aí, eles não são especialistas em programação, eles não desenvolvem os seus exploits. Eles usam códigos maliciosos que já foram desenvolvidos por hackers de verdade e que normalmente incluem numa ferramenta como o Metaexploit. Então o processo de hacking é muito simples, o cara pega lá um port scanner, ele escolhe um alvo, ele faz uma varredura nesse alvo com port scanner, que pode ser o Nmap, ele descobre, por exemplo, que o cara está usando uma versão, digamos, de cliente DNS que tem uma vulnerabilidade, eu procuro no Metaexploit essa vulnerabilidade específica, obtenho o exploit específico e uso ele para atacar. Então é importante entender que existe um exploit para cada vulnerabilidade. O exploit não é genérico. O metaexploit não é genérico, ele é um conjunto de exploits. A gente chama de metaexploit, tá certo? Mas na realidade ele tem códigos separados para cada vulnerabilidade de cada sistema operacional, cada versão de aplicação específica. Tá certo isso? Ok, então o exploit não é genérico, ele é particular para uma determinada aplicação. Bom, o worm poderia até estar ali em cima, né? Junto com o vírus e com o trojan. Porque o worm é um tipo de vírus, só que, desculpa, é um código malicioso. Só que, diferentemente do vírus, ele, número 1, não precisa de ser executado para se propagar, tá certo? Para fazer a sua função maliciosa, ele se propaga através da rede sozinho. Ele se replica sozinho quando consegue acessar máquinas de alvos, tá certo? E ele não depende da ação de nenhum usuário para ser executado. Então o worm, ele é muito mais perigoso do que qualquer vírus, qualquer trojan, porque você ainda pode ter, digamos, um mínimo de cultura corporativa que vai fazer o usuário não aceitar, não se submeter àquele código malicioso. Mas o worm ele não tem isso. O worm ele vai explorar vulnerabilidades do seu sistema operacional, ele vai se propagar de uma rede externa para a sua rede e vai usar essa máquina, sua máquina que tem essa vulnerabilidade, para poder se replicar e para poder transmitir cópias de si próprio através da rede para as máquinas que estão dentro da sua rede. Então nós temos vários exemplos, como Conficker, como Blaster, como LoveSun, que foram worms, né, que foram perigosíssimos. E o que é pior, temos até uma arma de guerra, né, que é o Stuxnet, que foi um worm também que fez uma destruição absurda, né, no Irã. Foram mais de 1000 ultracentrífugas destruídas por um código malicioso do tipo worm, né, que se propagou através da rede lá da usina atômica iraniana, né, e destruiu as ultracentrífugas. Tá certo? Bom, o próximo, né, que naturalmente é o mais badalado de todos atualmente, é o ransomware. Então o que é o ransomware? Ele pode ser um vírus, ele pode ser um worm e pode ser um trojan. Tanto faz. O que importa é que ele tem uma função específica, tem um detalhe específico nele. Ele criptografa os seus arquivos e cobra um resgate pela chave de criptografia. Então, se você quiser acessar os seus dados novamente, você vai ter que pagar um valor, normalmente em moeda virtual, né, em bitcoins, para que digamos, o hacker, né, o elemento que fez, que mandou, que propagou o código para você e tem acesso à chave, ele possa trocar esse pagamento virtual pela chave de criptografia. Então, naturalmente, na maioria das vezes, as pessoas não pagam esse resgate, as informações são perdidas, normalmente as pessoas não têm backup, e aí, efetivamente, arcam com o impacto dessa ocorrência. Então, o ransomware é um código malicioso que tem crescido bastante, eu não tenho a mínima dúvida que vai cair em todos os concursos aonde segurança da informação seja um tópico de prova. Ok?
Bom, o próximo é o DOS. Na verdade, DOS é apenas o precursor, né? O primeiro de todos, que significa Deny of Service, negação de serviço, que é uma atividade onde uma máquina envia um conjunto extraordinariamente grande de solicitações para uma outra máquina, fazendo com que ela fique sobrecarregada. Tá? É claro que o efeito disso com uma única máquina atacando, que seria o DOS, é um efeito muito lento e não tão agressivo. Então, isso evoluiu para o DDoS, o Distributed Denial of Service. E aí os hackers passaram a capturar máquinas, né, a instalar códigos maliciosos em máquinas, de forma que elas passassem a participar do que nós chamamos de uma botnet, ou seja, uma rede de máquinas zumbis que vão ser usadas para atacar terceiros. Esse é o DDoS. Né? O DDoS também não é perfeito, porque as máquinas de uma botnet, elas podem aos poucos serem descobertas e serem incluídas numa blacklist, que é disseminada, que todos os meses é republicada, né? Permitindo com que as grandes empresas bloqueiem alguns IPs que são sabedores, né? Nós sabemos que praticam atividades maliciosas na rede. Né? Então surge uma terceira versão de DOS, que é o DRDoS, Distributed Reflective Denial of Service, aonde uma camada de servidores absolutamente públicos e notórios, como o servidor da Dell, servidor da LG, o servidor da Hyundai, o servidor da Volkswagen, o servidor da Pfizer, o servidor das lojas americanas, enfim, de grandes lojas, são milhares, né, centenas de milhares de empresas. Os IPs desses servidores são IPs naturalmente conhecidos há muitos anos. Tá? Eles são usados como um espelho, uma camada espelho, que vai fazer as requisições para o meu alvo. Tá certo? Esse é o DRDoS. Esse é o que tem sido usado atualmente pelos anônimos, né? Principalmente nos bancos, e que não tem defesa, não tem realmente como reagir a um ataque de DRDoS, ok? Bom, por outro lado, né, o Smurf é um ataque muito bobinho, né, um ataque que hoje em dia nenhum sistema operacional mais, nenhum equipamento de conectividade permite que aconteça, né, mas eu tenho visto ele em concursos bem recentes, né, questionando lá em questões de segurança da informação. Então achei interessante botar aqui o Smurf, né, que é aquele personagem azul aí que a gente tinha na televisão, não sei se ainda tem, né, se existe, mas o que seria o Smurf? É um ataque onde você manda um ping para o endereço de broadcast de uma rede, tá certo? E aí todos eles recebem e vão responder. Tá certo? Acontece que o que você faz no Smurf? Você troca o IP de origem, o seu IP seria o IP de origem, mas você troca o seu IP pelo IP do alvo que você quer derrubar. Tá certo? Então esse ataque bobo, é um ataque chamado de Smurf. Naturalmente, pings para broadcasts não são aceitos em nenhum sistema operacional. Existe uma maneira de artificialmente fazer isso em Linux, né? Mas os equipamentos de conectividade não vão responder e talvez alguns sistemas operacionais não respondam a esse ping. Ok, pessoal? Então o Smurf tem mais uma utilidade histórica do que qualquer outra coisa. Bom, e o spoofing, acabei de falar dele, né? O spoofing é uma falsificação, é uma alteração de endereço. Então, no Smurf, por exemplo, o que eu fiz? Eu spoofei o e-mail do meu alvo. Eu peguei o e-mail do meu alvo e coloquei no lugar do meu e-mail. Isso é um spoofing. É uma falsificação de endereço, que normalmente está no contexto de um DOS, está no contexto de um Smurf e de outras ferramentas de ataque. Ok, pessoal? Bom, então eu espero aí que vocês tenham compreendido, tenham percebido que existe uma diferença significativa entre cada um deles, né? E a gente vai precisar conhecer essas diferenças para poder responder as questões da prova, certo? Bom, além dessas ameaças, temos outras que naturalmente também nos interessam, como por exemplo o spam. A gente tem que tomar muito cuidado com a palavra, porque spam é muito próximo de scam, que é um outro tipo de ataque que não tem nada a ver com isso. Spam é o envio não autorizado, não solicitado de mensagens, né, que pode naturalmente sobrecarregar a tua rede. É um grande problema, né, para as redes, né, para as grandes redes, mas é uma realidade que a gente enfrenta. Por outro lado, o scam, a tradução ao pé da letra scam seria golpe. Né? E o que é o phishing scam? É um golpe onde você atrai como se fosse uma pescaria, né, o teu alvo para que ele clique em links
aonde eu vou realizar alguma atividade maliciosa, ou eu peço para ele preencher um formulário, enfim, um relatório qualquer, aonde eu peço informações dele que ele não deveria revelar, né, como por exemplo senhas de acesso ou coisas parecidas. Então, recentemente nós temos visto muito isso na área da Receita Federal, como eu comentei, na área enfim, de cobrança de tributos e tal, porque todo mundo tem medo, né, de ser multado e tudo mais. Então, cuidado para não confundir scam com spam, né? Então, spam é o recebimento de um grande volume de mensagens não solicitadas. E o scam é um golpe, é uma artimanha qualquer para fazer com que o alvo, a ameaça, revele informações sensíveis, né, que vão dar acesso do hacker a algo valioso. Certo? O backdoor, o que é o backdoor? Backdoor, como o nome já diz, é uma porta dos fundos, ou seja, é uma aplicação que a gente instala na máquina-alvo para garantir que mesmo que ela corrija a vulnerabilidade que eu usei para invadir a máquina, eu ainda terei acesso àquela máquina. Então, máquinas zumbis normalmente têm backdoors que são instalados em portas altas. Toda hora que o cara liga a máquina, ele reinicia a máquina, a aplicação é novamente colocada no ar, tá certo? E o grande objetivo do backdoor, assim como qualquer porta dos fundos, é oferecer uma entrada discreta, uma entrada que não é para ser usada por todo mundo, ok? Mas é uma entrada que dá acesso ao mesmo lugar que a porta principal da tua casa, tá certo? Esse é o significado de backdoor. Bom, engenharia social. Engenharia social é algo que, na verdade, cada um de nós, né, todos nós usamos um pouco, né? Não é necessariamente mentira, mas a sedução, a forma de você convencer as pessoas, fazer com que elas façam algo que você deseja que ela faça, né? Que ela faça, pedindo com jeitinho, oferecendo alguma coisa em troca, enfim. Então a engenharia social, na verdade, é uma artimanha do ser humano, né? Só que algumas pessoas usam isso de uma forma muito pouco ética, né, para obter credenciais de acesso, para obter informações estratégicas de uma determinada empresa, né, normalmente envolvendo algum aspecto passional, alguma coisa amorosa até, é muito comum nas grandes empresas, tá certo? Bom, o próximo tópico, o próximo assunto é sobre segurança física e lógica. Eu, na aula, eu me preocupei em dizer para vocês que isso cai bastante em concurso, né? E, inevitavelmente, as pessoas confundem demais segurança física com lógica. Eu não vejo nenhuma razão para existir essa confusão, porque as definições elas são muito, muito, muito claras, tá? A segurança física, ela é usada para evitar ou dificultar que os ativos, ou seja, equipamentos e instalações, sejam atacados. Tá certo? Então não importa, aquele equipamento ele pode ser um storage de banco de dados. Ah, mas aí se eu inundar aquilo lá, eu tenho que proteger contra inundação, né? E a proteção é lógica porque se o storage inundar, as informações vão ser destruídas. Não, a proteção é física, o que eu tenho que fazer é evitar que ele seja inundado. Tá certo isso? Então, a proteção da segurança física, ela é focada no ativo, né? Exercitamos bem isso em sala de aula na ocasião, né? Que nós discutimos esse assunto. E a segurança lógica, por sua vez, é a proteção das informações, né? Dos softwares das informações. Então, é muito simples. Então, quando a gente perguntar, quando a gente questionar sobre um determinado elemento qualquer de segurança, o que você tem que avaliar? Bom, esse elemento ele vai proteger o ativo ou vai proteger a informação que está armazenada no ativo? Se for para proteger o ativo, é segurança física. Se for para proteger a informação que está no ativo, é segurança lógica. Tá certo isso, pessoal? Próximo tópico é um elemento fundamental na proteção, na defesa das nossas redes, né, que é o IDS. O que é o IDS? O IDS é um elemento, o nome já diz, né, Intrusion Detection System, um sistema de detecção de intrusos. Então, é um dos mais poderosos elementos. Se perguntarem para vocês no concurso, ele é mais poderoso que o firewall, ele é mais poderoso que o filtro de pacotes, ele é mais poderoso que o antivírus. Ele pode, inclusive, fazer a função de todos esses elementos em um só, certo? Então, qual é a ideia do IDS? O IDS ele é baseado naturalmente em assinaturas, ou seja, na existência de um código malicioso lá que está dentro do seu banco de dados de assinaturas, mas principalmente através do que nós chamamos de heurísticas, ou seja, comportamento. Se uma determinada máquina, por exemplo, começa a tentar copiar um arquivo sequencialmente
para cada IP da minha rede, está na cara que isso é um ataque. Né? Aquela máquina está contaminada com vírus ou com worm e está tentando repassar, replicar aquele código malicioso para as outras máquinas da rede. Então, esse comportamento, inevitavelmente, vai ser identificado pelo IDS. E aí vai depender. Porque existem IDSs e IPSs, o Intrusion Prevention System, né? Eu acho que isso não está dentro do programa lá do professor Sérgio. Então vamos ficar nos IDSs apenas, mas ressaltar que o IDS ele pode também interpretar uma determinada situação como ataque, né? E impedir, fazendo o bloqueio, por exemplo, da interface de destino, desligando, derrubando o equipamento, o dispositivo que está sendo atacado, e isso naturalmente é muito controverso, porque a heurística pode estar errada, e aí aquilo ser um falso positivo. E se isso acontecer, naturalmente a empresa pode ter o banco de dados derrubado, pode ter o servidor de e-commerce derrubado, e aí provocar prejuízo, provocar impacto. Então o IDS é muito bom, mas tem que ser usado com moderação, ok? Bom, existem dois tipos de IDS, o RIDS, que é um IDS que você coloca totalmente configurado para proteger uma máquina específica, ele naturalmente é instalado, digamos, servindo como filtro do IP dessa máquina especificamente, e nós temos o NIDS, que é um equipamento que a gente conecta na rede, e ele monitora a rede tudo, ou seja, tudo que está passando por ele. Então ele é um misto de sniffer com port scanner, com antivírus, com firewall, tá certo? Ele faz tudo isso, porque tudo que está passando lá por ele está recebendo, está interpretando e só está deixando passar se tiver de acordo com as regras que foram configuradas nesse NIDS. Tá certo? Então temos vários exemplos, temos o Nessus, temos o Central Point, né, que são ferramentas muito boas, muito caras também. No caso do Nessus ele não é caro, mas se você precisar, se você quiser usar ele realmente de uma forma eficaz, você vai ter que pagar pelas assinaturas que são alteradas quase que diariamente, tem um custo para isso. O Nessus é gratuito, você instala gratuitamente, mas a atualização da base naturalmente é uma atividade remunerada, tá certo? Bom, então como eu já tinha falado, né, só ressaltando que é importante, o IDS ele usa dois métodos, o método da detecção por assinatura, ou seja, trechos de códigos de ameaças, né, de códigos maliciosos, e principalmente por comportamento ou heurísticas, né, que é a semelhança de uma determinada forma comportamental de uma aplicação em relação ao que normalmente as ameaças fazem. Né? Bom, o próximo elemento de segurança é a VPN, que ficou muito popular aí quando alguns juízes, né, que não entendem absolutamente nada de TI e não querem se humilhar em pedir uma assessoria, né, em procurar um especialista em TI e se expor, né, dizendo aquilo que nenhum Deus vai dizer para uma pessoa normal, né, mortal. Ah, eu não sei isso, pode me ensinar? Né? Bom, enfim, então esses juízes incompetentes andaram suspendendo o uso do WhatsApp, né, dentro do Brasil por conta do não cumprimento de ordens judiciais, de fazer o que o WhatsApp não tem como fazer, né, recuperar mensagens que já foram passadas, né, no passado. Afinal de contas o WhatsApp hoje usa criptografia, né, fim a fim e tudo mais, e se não fizer isso, está descumprindo a lei, né, isso pode provocar problemas legais seríssimos. Está todo mundo acompanhando o que está acontecendo com o Zuckerberg e com o Facebook. Facebook já perdeu, ele já perdeu mais de 470 bilhões de dólares de valor, foi hoje divulgado isso, tá certo? Então, naturalmente, a gente precisa se preocupar, né, com o que a gente diz que faz, e se não estiver fazendo e for descoberto, isso aí pode provocar um problema muito grave. Então, o que são as VPNs? VPNs são, digamos, soluções de software aonde eu posso, né, de duas maneiras distintas, garantir que meu tráfego está totalmente protegido, encapsulado, né, empacotado, está totalmente autenticado e totalmente criptografado. E são soluções muito baratas, porque de uma maneira geral as VPNs elas são implementadas através da própria internet, porque aí todos os roteadores no caminho, né, vão ter, digamos, estarão ofuscados, né, não conseguirão enxergar o tráfego porque ele vai estar criptografado. Então é muito comum, por exemplo, se fazer isso com um colaborador que viaja muito e ele pega um notebook e ele vai para um hotel, mas ele vai ter que digitar informações que são sigilosas. Então o que a área de TI faz? Instala um cliente de VPN naquele notebook dele, ele vai ser instado a introduzir
um certificado digital, né, do tipo A3, normalmente em token, ele vai colocar lá, vai digitar uma passe-frase, naquele momento ele está provando que realmente é fulano de tal, da empresa tal, e aí uma sessão criptografada e autenticada, né, vai ser criada entre o computador daquele usuário e o servidor da intranet lá da empresa dele. E isso pode estar passando por uma rede aberta de um hotel, não tem problema, porque o tráfego vai estar todo protegido, tá certo? Bom, então aqui eu tenho duas figuras, né, que representam o mesmo ambiente. Então a ideia é o seguinte, observe, eu tenho aqui uma conexão, na figura de cima, né, eu tenho aqui uma conexão VPN que é feita através de uma rede pública, né, e na figura de baixo o que eu observo? Que a minha abstração é que eu estou diretamente conectado ao meu destino e melhor do que isso, por um canal seguro, um canal criptografado e autenticado. Ok, pessoal? Bom, então, eu queria deixar aqui dois exemplos importantes. O primeiro deles são as duas modalidades, como eu falei, né? Que é, por exemplo, eu quero interligar de forma segura através da internet a minha matriz com a minha filial, ou seja, são dois ambientes de rede. Nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu instalo um gateway de VPN numa ponta, instalo um gateway de VPN na outra ponta, crio uma sessão criptografada e autenticada entre os dois, e aí todo o tráfego que está passando por ali, através da internet, ele está absolutamente protegido. O segundo exemplo é aquele que eu dei anteriormente, do colaborador que vai para o hotel com um notebook, ele não está, digamos, naquele momento, dentro de uma rede corporativa, e o início da sessão criptografada e autenticada é o próprio computador dele, e não o gateway de VPN, né, que está lá na borda de uma rede corporativa. Tá? Então essas são as duas maneiras que a gente implementa VPN, ou gateway to gateway, ou então host to gateway. Tá certo isso? Fora desse contexto não é VPN. Host to host. Não é VPN. VPN envolve rede, ao menos uma rede. Ok, pessoal? Bom, então, quais são as propriedades das conexões VPN, né? Isso é importante. Primeiro, elas garantem encapsulamento, ou seja, é criado um cabeçalho externo ao pacote que dá obscuridade de quem é a origem daquele e-mail, né, daquela comunicação, daquela requisição web, seja o que for, tá certo? Então, o encapsulamento é um recurso de segurança, tá? Segundo e mais importante, a autenticação. Existem vários níveis de autenticação, né? Eu posso autenticar apenas o usuário, eu posso autenticar o computador, tá certo? E eu posso também autenticar a origem, né, da onde os dados estão saindo e a integridade desses dados. E eu posso autenticar tudo isso junto. Tá certo? Com o IPsec, por exemplo, que é a solução mais usada para VPNs, eu posso garantir todos esses níveis de autenticação. E o terceiro recurso das VPNs é a criptografia. Né? A criptografia, a gente vai falar já já sobre criptografia, né? É o recurso que garante a confidencialidade dos dados que estão atravessando essa rede. Então já tenho a autenticação, já tenho a integridade, né, dentro do contexto da própria autenticação, tenho a criptografia e eu tenho o encapsulamento que também vai minar a anonimicidade do tráfego, tá certo? Bom, então vamos agora falar um pouquinho só sobre criptografia. Tá? Nós vamos agora, pelo menos nas próximas 3 aulas, falar de criptografia, bastante sobre criptografia, tá certo? Então agora, para a nossa V1, são apenas alguns conceitos muito básicos, muito fundamentais, mas essenciais para o andamento da nossa disciplina. Tá? Então, o primeiro é o seguinte, né? Nós temos aqui um mecanismo, como vocês podem ver, onde uma mesma chave é usada para a encriptação e a decriptação. O uso de uma única chave, que a gente chama de chave simétrica, ou ainda chave secreta, ou ainda chave compartilhada, ele é chamado de criptografia simétrica. Né? Simétrica, como no desenho você está vendo, né? A mesma distância, equidistante aos dois cadeados. Tá? Bom, a criptografia simétrica, em função exatamente do fato, né, da chave poder ser compartilhada, isso fazer parte do motivo da segurança, né, do mecanismo, ela é amparada, ela é baseada, ela é construída em cima de operações extremamente rápidas e simples, como, por exemplo, deslocamentos, como, por exemplo, operações lógicas, XOR, AND, tá certo? Como, por exemplo, embaralhamento de bits, né? A troca de posição entre bits. Então, a criptografia simétrica é uma criptografia muito rápida. Muito rápido, o custo computacional é muito baixo. Né? Eu posso fazer criptografia simétrica com chips de baixíssimo custo, baixíssimo aquecimento.
né? É muito comum, inclusive, alguns computadores virem com chip de criptografia simétrica embutido e diretamente conectado ao controlador do teclado. De forma que tudo que o camarada está digitando no teclado já vai sendo criptografado antes de ser colocado no HD. Tá certo isso? Então a criptografia simétrica tem essas características. Agora vamos olhar o desenho de baixo. O desenho de baixo, ele mostra, né, duas chaves, uma chave chamada de pública e uma chave chamada de privada. E nós estamos observando pelo desenho que a chave pública é usada para criptografar informações e a chave privada é usada para decriptografar informações. Ou seja, as chaves são diferentes, apesar da mensagem ser a mesma. Tá certo? Então, o mecanismo de criptografia assimétrico, ele é muito mais complexo do que o mecanismo de criptografia simétrica, mas ele tem uma grande vantagem. Ele não depende do compartilhamento de uma chave, que é uma vulnerabilidade, que é efetivamente um problema de segurança. Eu posso morar no Japão, ter o meu par de chaves e me corresponder de forma absolutamente autêntica, sigilosa, com alguém que mora, sei lá, no Brasil e que eu nem conheço, que eu nunca tive contato físico. Apenas, naturalmente, garantindo que a minha chave pública está disponibilizada num chaveiro, onde ela é autenticada por uma autoridade certificadora, como a VeriSign, a CertSign. Aqui no Brasil temos a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o SERPRO, né, os Correios, enfim, temos várias entidades certificadoras. Bom, então, naturalmente, essa diferença, essas características, né, elas provocam naturalmente que o custo computacional da criptografia simétrica seja muito maior do que o da simétrica. Existem algumas métricas comparativas que apresentam números, por exemplo, de 200 a 2.000 vezes mais lenta, mais pesada. Enquanto a criptografia simétrica usa XOR, deslocamentos, né, operações lógicas como OR, ou coisa parecida, a criptografia simétrica usa logaritmos, usa exponenciações, usa divisões, enfim, usa cálculos matriciais, enfim, usa matemática pesada. Então, naturalmente, a criptografia simétrica tem um custo computacional muito maior do que a simétrica, mas elas se complementam. Tá? Porque se o grande problema da criptografia simétrica é a troca da chave, é o compartilhamento da chave, então o que acontece? As aplicações de segurança, elas fazem a troca da chave através da criptografia assimétrica e durante toda a conversação usam um mecanismo simétrico. Nós chamamos isso de criptografia híbrida e nós vamos aprender isso em sala de aula quando nós tivermos tempo para lidar com esses assuntos. Certo? Então, apenas resumindo um pouco do que eu já falei, enquanto na criptografia simétrica, né, nós temos manipulação dos bits de uma forma extremamente simples, como se fosse um baralho. Então, imagina o baralho como um bloco, né, um bloco de bits, um bloco de informações. E o que eu faço com esse bloco? Eu simplesmente vou trocando a posição desses bits. Né? Existem técnicas, vou calculando o XOR entre os bits de uma chave, que é a chave secreta, né? A chave simétrica, a chave compartilhada, tá ok? Com os bits do bloco, fazendo com que eles se alterem, certo? Então, os algoritmos simétricos, eles têm principalmente esse modelo, né, da criptografia de bloco. Quase todos os algoritmos de bloco, os principais algoritmos de bloco atuais, como algoritmos simétricos atuais, como o DDS, como o AES, eles são efetivamente de bloco, certo? Então existem aqui, né, eu estou mostrando no slide, algumas técnicas, né, de, digamos, aumento da entropia. Eu vou apresentar elas detalhadamente para vocês, né, no momento mais adequado, na frente, mas a outra maneira de implementar os algoritmos simétricos, além da cifragem em bloco, seria a cifragem em fluxo. Né? A cifragem em fluxo, ela é potencialmente muito melhor do que a de bloco. Existem vários questionamentos quanto realmente a capacidade de você cifrar uma informação igual, com a mesma chave, e conseguir garantir que os blocos cifrados são completamente diferentes. Tá? Isso não é trivial, isso depende da qualidade da chave, isso depende da qualidade do algoritmo, tá certo? Agora, na cifragem em fluxo, o que vai acontecer? Os bits vão ser cifrados em fluxo, ou seja, enquanto eles estão passando numa linha de comunicação. Então eu posso cifrar desde bit a bit,
byte a byte até sequências de bytes. Então, a chave, ela sempre vai ter o mesmo tamanho da informação que está sendo cifrada. Se eu estou cifrando apenas um bit, eu vou usar uma chave de 1 bit. Se eu estou cifrando um byte, eu vou estar usando uma chave de 8 bytes. Se eu estou cifrando 256 bits, a chave vai ter o tamanho de 256 bits. Então, a manipulação dessa chave é extremamente complexa. Para vocês terem uma ideia, no mercado, até hoje, só surgiu um algoritmo de cifragem de fluxo que foi levado em consideração, que foi levado a sério, que é o RC4. É muito bom, ele é da empresa RSA, mas não houve jeito. A grande maioria dos algoritmos do mundo são cifras de bloco que naturalmente, como eu falei, elas têm um peso maior, têm um custo maior do que a cifragem de fluxo, porque elas alcançam uma entropia menor do que a cifragem de fluxo. Tá certo isso? Ou seja, a cifragem de fluxo é melhor, mas é muito mais difícil de fazer. Resumindo, é isso. Certo? Bom, então, lembrando sempre, a maioria dos algoritmos são de bloco e pela maior facilidade da construção, e aí o que se faz é fazer mais rounds, se criptografar mais vezes, né, se misturar os bits mais vezes, do que seria na cifragem de fluxo, cuja criptografia é muito mais rápida do que a cifragem de bloco. Mas mesmo assim, a criptografia simétrica ela é ainda muito mais rápida do que a assimétrica. Tá? De 200 a 2.000 vezes mais rápida do que a assimétrica. Por que a simétrica? É baseada em operações simples e assimétrica em operações matemáticas complexas. Ok, pessoal? Bom, então, conforme eu disse a vocês, estamos exatamente agora com 1 hora, né, de discussão. Eu falei para vocês aí basicamente todos os conceitos essenciais, né, da nossa disciplina até aqui. Agora a bola está com vocês, é só vocês assistirem esse material, pegarem lá os slides da disciplina, tentarem ver se tem mais alguma dúvida, né? Tentarem fazer aí, talvez, alguns exercícios e tudo mais, e me procurarem durante a semana no AVA aí, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, ok? Com isso aí eu garanto que o resultado da nossa prova vai ser muito satisfatório para todos nós. Grande abraço, então, e até a próxima aula.